Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor para vocês. Iniciando o nosso domingo, né? Não exatamente como gostaríamos, né? Porque gostaríamos de estar juntos, reunidos na nossa sala de aula. Mas aqui, mais uma vez, o nosso domingo se inicia na presença do Senhor. Quero convidá-los a todos a fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. A nossa aula hoje é a lição número 4 da nossa revista Juvenis, né? Jesus e o Reino de Deus. Nós já passamos por alguns temas maravilhosos, né? Jerusalém e Galiléia, as terras onde Jesus viveu, foi a lição número 1. Depois nós conhecendo Jesus de Nazaré. Aula da semana passada, que aula maravilhosa, né? Conhecendo o caráter de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre como se deu o ministério de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, me encontro, Senhor amado, em Tua presença, Pai, para ser um canal que venha falar, Senhor amado, compartilhar um pouquinho mais da Tua palavra aos corações dos nossos adolescentes. Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos dê graça, sabedoria, que essa palavra, Senhor amado, possa ter efeito, Senhor amado, efeito de mudança, Senhor, que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Venha, Senhor amado, trabalhar nos nossos corações. Sim, meu Pai, falando comigo e falando em cada coração. Senhor amado, que nosso coração seja uma terra fértil, meu Pai. E que essa palavra, que essa semente possa ser plantada e possa gerar frutos. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, por hoje ter a Tua misericórdia, Senhor amado, estarmos aqui, Senhor amado, com vida, com saúde, meu Pai. Nos dê um domingo abençoado, se conosco. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso título da lição, conforme eu já disse logo no início do vídeo, como se deu o ministério de Jesus, né? E o nosso texto base diz assim, está em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou ler essa última frase. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei se vocês conseguiram fazer toda a leitura, né, sugerida da nossa lição para a leitura semanal, mas na leitura semanal tem uma síntese, né, de todo o ministério de Jesus, né? Na segunda-feira nós aprendemos, nós lemos, nós conhecemos Cristo, o Cordeiro de Deus. Na terça, Cristo, o homem de dores. Na quarta, Jesus no deserto. Na quinta, o sacerdócio eterno. E na sexta, o caminho de Emaús. E o sábado, a grande comissão. Então eu te convido, caso você ainda não está fazendo as leituras, né, indicadas para toda a nossa semana, que você venha fazer. Angélica, eu esqueci de fazer segunda ou terça. Pega atrasado, pega retroativo, leia. Isso vai te ajudar a compreender um pouquinho mais a lição quando a gente for ministrar, né? Se você ainda não está fazendo a leitura da lição, eu te convido a fazer a leitura. Eu estou mandando pelo nosso grupo do WhatsApp, toda semana, todas as lições. Então, se alimente da palavra do Senhor. Reserve um tempo do seu dia para que você possa meditar na palavra de Deus. Eu te garanto que você vai finalizar o seu dia de uma forma muito mais abençoada, com conhecimento, com alimento espiritual. Amém? Então nós vamos à leitura bíblica em classe. Eu vou pedir para que vocês façam, né, no conforto dos seus lares, tá? Em Marcos, versículo 1, do 14 ao 20.
tá? Então faça essa leitura. Se você puder dar uma pausa no vídeo, você pausa o nosso vídeo, vai lá, abre a sua Bíblia, faça a leitura, depois você volta e a gente continua assistindo a aula, tá? Faz muito bem. Essa leitura é aquela leitura que a gente faz todos juntos na sala de aula, né? E que infelizmente nós não estamos juntos nesse momento, mas você deve fazer a leitura aí na sua casa. A nossa lição está falando sobre o ministério de Jesus. Qual foi o ministério de Jesus, né? Como que se deu? Como aconteceu, né? Então, a nossa lição de hoje, ela vai buscar conhecer tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, né? Dando uma ênfase no chamado de Jesus. Qual foi o chamado de Jesus, né? Então, tanto para o ministério terreno, quanto para o ministério messiânico na vida do Mestre amado Jesus Cristo, né? Ao estudarmos o ministério terreno, nós perceberemos Jesus preocupado com os mais diversos detalhes da vida humana. Já no ministério messiânico, estudaremos um Jesus, um Cristo, sacerdote, rei e profeta. A introdução da nossa lição diz assim: a história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes. Desde a criação do universo, o seu ministério aqui na Terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. É maravilhoso, né? Inspirador. Eu falo para vocês que quando nós fizemos o desafio, né? Eu espero que vocês estejam fazendo as meditações, se não já encerraram, do livro dos Evangelhos. E quando você começa a ouvir, a ler, a conhecer um pouco mais, muitas vezes nós já conhecemos, mas é sempre muito bom quando nós voltamos a meditar na palavra e você volta a relembrar de fatos que talvez estavam até esquecidos da nossa mente sobre a vida de Jesus Cristo. E realmente é inspirador, né? E aqui fala a forma desde o início, desde lá de Gênesis, né? Até nos dias de hoje. Tudo que Jesus Cristo proporcionou, tudo que a presença dele traz, tudo aquilo que quem está com ele vive, isso é muito inspirador. Então eu te convido novamente, mais uma vez, a meditar nos Evangelhos. Nessa lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao chamado. Olha que forte! A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender o seu chamado. Qual é o seu? Qual é o meu? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde debruçaremos sobre o exemplo de Cristo. Então, nessa lição, a intenção é que nós possamos se debruçar, conhecer, observar qual foi o chamado de Cristo Jesus Cristo, como ele atendeu esse chamado, como foi todo esse chamado, né? E começarmos a refletir, a buscar, a conhecer e a atender o nosso chamado, né? Porque todos nós temos um chamado. O tópico 1 da nossa lição é assim, o tema dele, né? Um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Então vamos pensar. Você está andando na rua e alguém chama o teu nome. Opa, é um alerta. Normalmente, você para e você procura quem te chamou. Você atende aquele chamado. Lembro agora da passagem de Samuel. Acho que não tem como falar que alguém não lembra, né? Nós falamos tanto já de Samuel. Mas quando Samuel estava sendo chamado, ele ouvia e não entendia de onde vinha aquela voz, quem estava chamando. Até que ele compreendeu, ele ouviu. E ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve, né?
Então, o chamado é algo que nos faz parar. Opa, alguém me chamou. Prestou atenção. E nesse momento você toma uma ação, você decide se você quer ou não atender aquele chamado. Muitas vezes o chamado, como eu citei, quando alguém nos chama na rua, alguém pode nos fazer um convite, não é interessante, aquilo não te motiva a atender aquele chamado. E você apenas recusa e continua o seu caminho. Outros chamados não, já tem um apelo, um desejo de atender. E você para aquele teu trajeto, se curva e começa a atender aquele chamado. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Por exemplo, podemos ser convidados para uma ação social. Eu lembro que nós tivemos, não tem tanto tempo, um convite para uma ação social que foi feita lá na igreja. Acho que vocês se recordam, a irmã Renata, a cantora, pregadora, junto com seu esposo, fizeram um chamado, um convite para atendermos a sociedade, uma ação social. Fiquei muito feliz naquele momento, porque eu percebi que muitas pessoas atenderam os seus chamados. Muitos de vocês até participaram, Foram lá, tinha pessoas dispostas, cada um dentro daquilo que tinha condições de contribuir, e atendeu um chamado, abraçou aquela causa e executou o que tinha do seu melhor para atender aquele chamado. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por um projeto? O chamado é quando alguém se encanta e atende algo, ou por um projeto. O Gênesis, o início, o princípio, o ponto de partida para qualquer história, e assim é comigo e com você. Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e o abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo já era verbo que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias da Galileia ou em Jerusalém. Desde a fundação do mundo, esse chamado já estava planejado. Logo, quando o homem escolheu o pecado, lá no Jardim do Éden, e perdeu a comunhão com Deus, algo estava planejado nos céus para resolver essa enrascada. O plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e Cristo coube o papel central nessa história. Ele seria o cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vida, Então lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Eva e Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano. Naquele momento foi quebrado o elo, Mas naquele momento, o plano divino de redenção já tinha sido desenhado por Deus, e a Cristo coube esse papel, esse chamado. Amém? Tópico 2 diz assim: o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico, Quando falamos de messiânico, é o ministério de Cristo, o ministério dele como o Messias, e o ministério terreno quando ele passou aqui na terra como homem, Quando falamos do ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato que ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. Ele se fez rico. Ele, sendo rico, se fez pobre. 2 Coríntios 8:9, vamos fazer uma leitura.
2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Vamos fazer a leitura. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Dá uma olhadinha lá, Gálatas 3,13. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Isaías 53, 3. Deixa eu verificar aqui, Isaías. Diz assim, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos começar a refletir tudo que Jesus Cristo passou no seu ministério terreno. Ele não precisava passar por nada disso. Vou voltar a ler aqui para vocês meditarem sobre isso. Sendo rico, ele tinha toda a riqueza, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira como a forma de agir no dia a dia. Ele orava, jejuava. Olha o exemplo, olha a inspiração, olha para quem temos que olhar, olha qual é o exemplo que temos que seguir, olha quais eram as atitudes dele e que nós, sendo humanos, ele também, humano, ele conseguiu, nós também conseguimos. Então esse é o exemplo que eu quero que vocês hoje meditem e coloquem como objetivo de vida, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, nos inspira com sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava, Mateus 4, 2 e Marcos 1, 35. Ia aos templos e às sinagogas. Nós falamos sobre isso, acredito que na lição 2, né? Que nós estamos reforçando. Lucas 22, 53 e Lucas 4, 4, 4. Pega a sua Bíblia, medita nesses versículos, não pausa no vídeo, medita, busca, lê, conhece. Ele lia as Escrituras e também curava os enfermos, expulsava demônios e ensinava a palavra. Olha só, aqui está dizendo que Jesus Cristo alimentava o seu espírito. Ele orava, ele meditava, né? Ele jejuava, ele ia ao templo e às sinagogas, ele lia as Escrituras. Só que ele colocava tudo isso em prática. Olha só, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios e ensinava a palavra. Então, ele se alimentava, ele se enchia e depois ele transbordava aquilo que ele tem. O que você está transbordando? Qual que são
os frutos que você está dando no seu ministério, na sua vida? Será que você está transbordando os frutos do Espírito? Será que você está transbordando o que vem de Deus? O que as pessoas que estão ao seu redor podem falar do seu ministério terreno? Porque nós temos o nosso ministério. A nossa vida é um ministério. O que eu estou transbordando? Porque o transbordar, ele coloca para fora, ele joga para fora o que nós temos de conteúdo, o que nós temos dentro de nós. Não tem como a gente estar cheios de água e transbordar vinho. Não tem. Não tem como nós estarmos cheios da palavra de Deus e transbordarmos palavras torpes. Não tem como. Não tem como nós estarmos cheios de jejum e de oração e transbordarmos ódio, rancor. Não tem como. Jesus também curava os enfermos, expulsava os demônios, ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono. Olha o ministério de Jesus. Tudo isso nós estamos falando do ministério terreno. Terreno. Como você está contribuindo para a obra do Senhor? Nós temos um id. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos muitos ao nosso redor que não conhecem a Cristo. Quando eu falo que você está transbordando, é porque você está evangelizando com a sua vida. A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, né? A maneira com que você se veste, a maneira com que você olha, as suas atitudes, o seu modo de viver. Você está evangelizando. Ou não. Então essa é uma das primeiras reflexões. Qual que está sendo o impacto da sua vida? O que você está conseguindo? O que você está deixando de marcas? Quais são as suas digitais? Eu sei que eu preciso melhorar muito. Muito. E o mais gostoso de quando nós podemos meditar na palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais é quando Ele traz um confronto, quando nós conseguimos enxergar situações que nós estamos deixando impressões que não são as melhores e que nós possamos meditar e mudar, converter os nossos maus caminhos, que nós possamos tirar da nossa vida alguns entulhos que está enchendo e que estão transbordando as pessoas ao nosso redor. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, sim, que era carne, mas que Ele estava se alimentando, vivendo de uma maneira íntegra, de uma maneira com que Ele podia se encher e com o seu modo de viver naturalmente, por onde Ele passava, pessoas eram impactadas. Sim, pessoas eram curadas, libertas, transformadas. Porque o Espírito Santo, quando está em nós, Ele transforma, Ele muda. Porque o Espírito Santo, quando está em nós, nós somos nova criatura. Então eu te convido nesta manhã de domingo a tomar uma atitude de mudança. Talvez lá no início da quarentena, logo no começo, há quase 40, talvez 40 dias, 45, nem sei ao certo. Mas talvez você estava um pouco mais, vamos dizer, preocupado em se encher. Talvez você lá no começo estava mais preocupado ou estava conseguindo se encher mais da palavra, fazia uma meditação. Talvez logo no começo você começou a fazer seu devocional,
e por algum motivo, algum relaxo, eu acho que um pouquinho mais de confortável, você está muito confortável, hoje eu deixei pra lá, hoje não, não preciso meditar hoje. No começo, talvez você estava assistindo várias lives, aprendendo um pouco mais do Senhor, mas que talvez hoje você já está se enchendo muito mais das séries, dos filmes, alimentando apenas a sua carne. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não pode assistir uma série, um filme, não. Eu estou dizendo que a sua prioridade, que você tem uma missão, que você tem um ministério, que o que você faz, a sua maneira de viver, gera impactos na vida das pessoas, que elas conseguem ver Jesus Cristo através da sua vida, se você estiver sendo uma pessoa que está deixando esse impacto. Mas para você deixar esse impacto, para você deixar marcas na vida das pessoas, para você estar atendendo o chamado de Deus que Ele tem para a sua vida, para você ouvir a voz de Deus e saber qual que é o chamado que Ele tem para a tua vida, você tem que estar na sua posição. Sim, você tem que estar na posição para você ouvir o chamado. Caso contrário, Ele está te chamando e você não está ouvindo a voz de Deus. Você tem que se alimentar. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Você precisa se dedicar em um momento de oração. Você precisa se dedicar, buscar ao Senhor, entregar a Ele um jejum. Sim, precisa ler a Bíblia. Sim. Precisa adorá-lo com o espírito e em verdade. Dá o seu melhor. A sua oferta, a tua vida é uma oferta. Ela tem que ser verdadeira. Tem que subir o cheiro suave às narinas de Jesus Cristo. Então esse é o convite para você nessa manhã de domingo. Sempre é tempo, hoje ainda é tempo de mudar as atitudes, de mudar os seus hábitos e de impactar e de cumprir o ID do Senhor no seu dia a dia. Assim como Jesus Cristo, Ele tinha um chamado de redenção. Ele tinha um chamado para nos livrar daquela enrascada lá de Gênesis, lá do princípio. Mas Ele não chegou aqui na vida terrestre, né? E apenas foi lá e morreu na cruz porque Ele já era santo. Não, Ele viveu as nossas dores. Sim, mas Ele impactou toda a geração. Onde Ele passou, houve transformações, houve mudança, houve renovo, houve renúncia. Porque Ele estava cheio. Então eu te convido hoje a se encher. Vamos se encher. Essa palavra é para mim também, gente. É para mim também. É para mim buscar mais o reino de Deus. Vamos para o ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que significa? Que Ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citados na Escritura Sagrada. Temos aqui várias referências, né, de textos onde está falando sobre esse chamado. Eu vou aqui em Salmos 22. Eu gostaria de ler todas as passagens, todas as referências bíblicas, porque é tão gostoso. A gente consegue ter uma visão, mas no vídeo fica longo e vocês acabam não assistindo até o final. Então eu vou tentar ler, não todas as referências, mas faça isso. Salmos 22, 16 e 18. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Vamos ler também Isaías. Bota aqui Isaías 7:14. Diz assim:
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Né? Então nós temos várias referências, né, nas escrituras citando o Messias tão esperado que ele era. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Então, o ministério, a vida de Jesus como Cristo, como Messias, né, como nosso Salvador, ele abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família ou tribo específica, já que ele era da tribo de Judá e não de Levi, de onde deveriam vir os sacerdotes. Também não era temporário, muito pelo contrário. Cristo é o sacerdote perpétuo. Sacerdote, vamos lembrar? Sacerdote, o que era o sacerdote? Né? Qual que era a responsabilidade do sacerdote? Né? O sacerdote, ele representava a humanidade, né, mediante a Cristo. Então ele ia, né, ali no Santo dos Santos, e ele oferecia uma oferta, um cordeiro. Ele oferecia uma oferta, um sacrifício ao Senhor. E mediante aquela oferta, o pecado daquele povo era perdoado. E tinha todo um protocolo, né? Como aqui mesmo a lição fala, eles tinham que vir de uma tribo específica, né? E Jesus não fazia parte dessa tribo, não. Mas ele foi o sacerdote. O sacerdote eterno. Ó, o sacerdote perpétuo e especial. Olha só. Pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro. Sim. Quando ele morreu na cruz. Quando ele foi o sacrifício. Quando ele se entregou como oferta. Ali se rompeu. A partir daquele momento, ele se entregou como um sacrifício vivo, como oferta, como cordeiro. Verteu todo o teu sangue numa cruz do Calvário. E nós recebemos a redenção. Somos livres, perdoados, libertos de tudo aquilo que nos acorrentava, de todo o pecado. Então esse é o primeiro ofício da vida de Cristo, o sacerdote. O sacerdote perpétuo. Pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós. Ele foi o sacrifício. Como rei, foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Mateus 2:2, vamos lá. Diz assim: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Quando Jesus nasceu, vou repetir para vocês, olha aqui, ó. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele já nasceu rei. Ai, como é maravilhoso meditar na vida de Jesus Cristo, como é maravilhoso. Ao passo que os outros reis dependiam de circunstâncias humanas para subirem o trono.
Jesus Cristo não precisou de nenhuma dessa circunstância humana. Ele nasceu rei. Como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés, Deuteronômio 18:18, e foi poderoso em obras e palavras. Lucas 24:19. Vamos, Lucas. Diz assim: e lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi um profeta. Que maravilhoso, não é? Então, na vida, no chamado messiânico, 3 ofícios. Sacerdote. Ele foi o sacerdote, foi oferta perpétua. Ele foi rei, ele nasceu rei. E foi um profeta, foi poderoso em obras e em palavras. Amém? Então, para finalizar o tópico 4, qual é o seu chamado? Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Então, ele cumpriu o seu chamado. Ele teve um chamado, ele cumpriu. E hoje ele está à direita do Pai. Essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Atendendo o chamado, ele nos salvou. Mas e você? E eu? Qual a sua postura frente a esse exemplo? O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? É preciso buscar, pedir, para que Deus revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e viver plenamente tal desafio. Você conhece o teu chamado? Para que você foi chamado? Eu tenho dúvida qual é o meu chamado. Não sei se eu tenho chamado. Talvez eu não tenha. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. Angélica, mas eu estou na dúvida qual é o meu chamado. Eu não sei se eu sei. Então busque o Senhor. Busque a direção do Senhor. Peça em oração. Pedir e dar-se-vos-á. Peça ao Senhor. Peça para o Senhor te dar sabedoria, te dar graça, para que você possa ouvir a sua voz e identificar qual que é o seu chamado. Para quando Ele chamar, você possa ouvir e possa dizer sim ao chamado que Ele tem. Porque muitas vezes ouvimos o chamado e dizemos não. E muitas vezes não temos a sabedoria para conhecer a voz do Senhor. Então que hoje você possa refletir. Que você possa viver o exemplo de Jesus Cristo, que Ele possa ser a sua inspiração, a minha inspiração. E que você possa ouvir a voz de Cristo. Que você possa ouvir e conhecer qual que é o seu chamado. Mas por que eu tenho que ouvir o meu chamado? Para quê? A seara é grande. Muitas almas estão à minha espera. Dê ouvidos ao chamado de Deus. Você pode e deve atender o chamado do Senhor. E no seu viver, cumprir o seu chamado. No seu viver você pode cumprir o seu chamado. E nesse teu viver, na sua vida,
Vocês podem pensar, por exemplo, o que vocês vê na nossa sociedade que vocês não concordam, que aquilo te repele, aquilo vai contra você. O que você vê? Vamos refletir, cada um reflete, pensa, analisa, escreve no seu papelzinho, no seu caderninho de anotação. E agora você pode começar a pensar o que você pode, o que você acredita que se fazendo pode mudar essa realidade. Existem tantas coisas, né? Vocês podem pensar em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida de vocês. Olha, a área espiritual, sim. Social, na nossa sociedade, como eu mesmo falei no exemplo. Pode ser na área de segurança, pode ser na vida educacional de vocês também. Vocês podem ter um chamado em qualquer área dessas e podem fazer mudanças nessa geração que vivemos. Sim, você pode ser a mudança, porque quando nós mudamos, nós tornamos o nosso ambiente diferente. Não fique esperando o outro mudar, o outro vizinho, o colega, a minha sala, a minha turma, o grupo da igreja. Não, mude você. E você vai atender o chamado de Deus para a sua vida. Ouve a voz do Senhor. Qual que é o chamado que Ele tem para a tua vida? Qual que é o ministério que Ele tem entregado nas suas mãos? E mude e transforme tudo que está à sua volta, porque você vai transbordar, vai exceder de você e vai exceder o que você está cheio. E tudo ao seu redor vai começar a ser diferente. Então que hoje, que nesta manhã de domingo, dia 26/4, você possa exceder mais de Deus, atendendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Que nessa manhã eu possa buscar a me encher mais de Deus, que eu possa me alimentar melhor, lendo a Bíblia, fazendo orações, buscando ouvir a voz do Senhor, entregando a Ele jejum, lendo as suas escrituras, e que eu possa exceder, que eu possa transbordar mais de Deus. E quando eu começar a exceder, vai exalar cheiro suave. E que tudo que está ao nosso redor possa ter impactos da presença do Senhor. Amém? Então agora nós vamos para a conclusão. Diz assim: Cristo em seu ministério trouxe a resposta ao mundo que clamava. E nós hoje somos chamados para anunciar a todos essa resposta no tempo presente. Enfatize. É isso mesmo. Enfatize aos seus alunos que eles foram escolhidos para essa missão. Então, eu e você fomos escolhidos para essa missão. Nós somos escolhidos para esse mundo que clama por mudança, por paz. Então nós somos escolhidos. O mundo clama e espera por vocês, por nós. E não é um mundo distante, é o mundo que nós estamos vivendo. É esse mundo aqui, ó, que nós estamos. Então seremos resposta que esse mundo clama e precisa. Amém? Eu convido a você agora a fazer uma oração, pedindo que o Senhor venha te orientar, venha te mostrar qual que é o teu chamado e que você possa viver inspirado na vida de Jesus Cristo, se enchendo, se alimentando, e que os seus frutos sejam frutos do Espírito. Amém?
Nós temos algumas perguntinhas, né? Nós somos 5 perguntas e eu convido todos vocês a responderem, tá? Quando você responde as perguntas, você fixa o que você aprendeu, tá bom? Então manda depois a resposta pelo WhatsApp, tá? Eu não vou falar para vocês colocarem nos comentários, porque vocês não colocam, né? Eu não sei o que acontece. Vocês adoram comentar tudo, mas quando chega nos nossos meios de comunicações, vocês não gostam de falar. Mas respondam, tá bom? Manda para mim, tá bom? No WhatsApp. Amém? Então finalizem, tá? Então nós vamos fazer uma oração. Amanhã já começam fazendo a leitura, ó, da próxima aula, né? Começa a partir de amanhã. Faz a leitura diária dos versículos aqui que tem indicação. Você vai ver como você vai começar a semana de outra maneira. E quando você for para a próxima aula, que a próxima professora ou professora que for dar para vocês, vocês vão sair da aula mais enriquecidos. Amém? Então vamos fazer uma oração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter assistido até aqui. Que Deus te dê um dia abençoado. Amém? Muito obrigada pela participação. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor amado, que estivemos juntos aprendendo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te convido, Senhor amado, para trabalhar no nosso interior, meu Pai. Jesus Cristo, venha, Senhor amado, nos mostrar qual que é o nosso chamado. Sim, meu Pai. Senhor amado, nos prepara, Senhor amado, para que possamos ouvir a Sua voz, para que possamos, Senhor amado, conhecer a Tua voz, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor amado, a olharmos somente para Cristo como inspiração, meu Pai. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, Senhor amado, e que na nossa vida terrena, Senhor amado, nós possamos, Senhor amado, deixar marcas, meu Pai. Que as digitais, Senhor amado, que vamos deixar com a nossa vida, Senhor, sejam frutos do Espírito. Eu te louvo e te agradeço, Senhor amado. Eu te convido, Senhor amado, a continuar conosco, meu Pai. E que essa palavra venha trazer mudanças de atitudes, mudanças de pensamento. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por mais esse momento maravilhoso. Sê conosco, dê um dia abençoado a todos os nossos adolescentes, meu Pai. Senhor amado, eu te clamo, Senhor amado, pela cura da nossa nação, meu Pai. Eu clamo, Senhor amado, a Tua misericórdia, meu Pai. Visita, Senhor amado, os enfermos, meu Pai. Visita, Senhor amado, os nossos irmãos que estão em campo, Senhor amado. Visita, Senhor amado, aqueles nossos irmãos que não estão podendo cumprir a quarentena, estão trabalhando. Protege, Senhor amado, e os guarde. Senhor amado, visite os nossos pastores, as nossas lideranças, Senhor. Eu te louvo, Senhor amado, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais, pessoal. Um abraço.